Olá, amigos e amantes da arte do bonsai, McDonald Fernandes, com uma visita ilustre, meu querido amigo Fábio Antacli. Bom te ver mais uma vez. O cara veio pro Brasil e fez questão de fazer uma visita aqui na loja ABC do Bonsai. Cara, obrigado pelo carinho. Obrigado você. Se você é novo aqui no canal, já vou deixar bem claro, esse cara foi um dos caras que mais divulgou o bonsai no Brasil lá na década de 90. É isso mesmo, meu amigo. Eu falo com boca cheia. Ele é o McDonald Fernandes lá da década de 90. Porque foi ele que meteu o peito lá, escreveu um livro e aí alastrou o bonsai pelo Brasil inteiro. Então, mais uma vez, Fábio, gratidão por todo o seu trabalho. Você está desenvolvendo esse trabalho, ajudando a manter a chama do bonsai acesa. A gente não pode deixar apagar, né? Tão bacana isso, tão bacana. E olha que legal, hoje o Fábio vai falar aqui sobre uma coisa que eu fiquei curioso. Ele estava conversando, ele falou, Mac, você sabe o que significa o termo cultivar, que é em inglês? Eu falei, não, me explica esse negócio. Aí ele começou a me explicar, eu achei tão interessante que eu falei, não, para. Vamos gravar o vídeo. Vamos colocar fazer um vídeo aqui com você. Então, depois da vinheta, segue no vídeo. Gente, vamos lá. Fábio, explica para nós como que funciona esse termo cultivar. Ó, para quem não sabe, o Fábio, ele mora nos Estados Unidos. Eu tô parecendo Faustão interrompendo os outros. Gente, perdão. Mas eu quero explicar tudo esmiuçado. O Fábio mora lá nos Estados Unidos. Então ele tá tendo acesso a muito conhecimento. Explica para nós, Fábio. Bom, eu sou bonsaísta profissional no Brasil e nos Estados Unidos. E as pessoas veem muitos vídeos, às vezes fotos de espécies diferentes, espécies novas que estão surgindo, não só de clima temperado, mas também de clima tropical. E muitas vezes o termo que aparece é cultivar, como se fosse o verbo mesmo da gente cultivar algo. Mas na verdade é uma palavra que vem do inglês e muitas pessoas não entendem o que é o cultivar. É uma espécie? É somente uma subespécie? Não exatamente, o cultivar não é uma subespécie. A tradução de cultivar, o que é? Nós não temos uma tradução que a gente possa fazer a tradução correta em uma palavra. A tradução precisaria ser feita em duas palavras. A tradução correta seria variedade cultivável, ou melhor até cultivada, variedade cultivada. É uma variedade que teve origem, e a gente vai explicar um pouco melhor essa origem. É uma variedade que teve origem no cultivo humano. Uma origem no cultivo humano e não na natureza. A gente vai ver que, na verdade, essa origem é na natureza. Mas se não fosse o homem cultivá-la, ela não existia. Então, não é uma variedade que surgiu na natureza, uma subespécie, por exemplo. Quando você tem uma subespécie de pinheiro, de junípero, você tem uma subespécie. Isso não é a cultivar. A cultivar é uma variedade que o homem obteve e cultivou e pôs ela para ser produzida em larga escala, para ela ser acessível às pessoas que quisessem uma coisa diferente. Então vamos supor, a gente tem duas plantas lá na montanha. Sim. E aí de repente eu achei uma planta que sofreu lá um monte de intempérie, e broca, e doença, e não sei o quê. E aquela planta ela sofreu uma mutação. A folha ficou pequena, ela ficou diferente. Sim. Aí eu começo a cultivar aquela espécie, aquela planta, fazer estaquia, fazer propagação. Sim. Esse é o cultivar. Aquele espécime, exatamente aquele exemplar. Sim, espécime. Aquela espécie e espécime. Então você coleta aquele resultado ali que foi obtido muitas vezes é mais do que estresse. Na maioria das vezes nem é falta de água ou sol, são vírus ou bactérias, deformações que a planta sofre, às vezes ataque de pragas, e ela tem uma modificação das folhas, o que eles chamam, por exemplo, no Brasil, que é conhecido em português como vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, 90% das vezes, é uma praga da agricultura. A vassoura de bruxa, inclusive, dá muito no cacau. No cacau, sim. Nas plantas ornamentais, a vassoura de bruxa tem sido vista muitas vezes como uma coisa benéfica. A vassoura de bruxa promove claro que são pragas diferentes para cada espécie, mas ela provoca uma mutação nas coníferas, por exemplo, e isso vai mudar a folha das coníferas, a cor das folhas, o tamanho dos entrenós, e aí isso pode ser utilizado não só para bonsai, mas para coníferas miniaturas
também espécies de coníferas reduzidas. E ó, gente, para exemplificar, o Fábio me trouxe de presente 2 plantas aqui, ó. Sim. Esse aqui é o cedro azul. Esse é o cedro azul. E esse cara aqui... E esse é o cedro azul também, mas é uma cultivar do cedro azul. Ah, tá. Então quer dizer que se eu propagar, por exemplo, essa espécie, ela vai continuar com as folhas pequenininhas Ela vai igualzinhas. continuar sempre igual. O que aconteceu é que num determinado momento, alguém encontrou um cedro azul com essa mutação. Uma planta que sofreu um ataque de vírus, bactérias, um tipo de estresse que provocou essa mutação. Mais verde, é um verde mais... essa é mais azulada, essa é mais esverdeada, as folhas menores. Aí a pessoa pegou aquela planta, aquela original planta que sofreu essa mutação e passou a propagar ela. E isso você teve uma cultivar. Então essa cultivar se chama Sapphire Nymph, quer dizer, ninfa de safira. Olha que legal. Do cedro azul. Então o nome correto é cedro azul var cultivar, né, que é variedade cultivada, Sapphire Nymph. Olha que interessante. E por aí vai. Então são centenas, e mesmo em termos de ficus hoje, de plantas tropicais, existem muitas cultivares que são obtidas dessa forma. É assim que porque na verdade a natureza vai apresentando transformações, mutações. Muitas vezes a mutação aparece nas sementes que nascem, mas às vezes a mutação ocorre na própria planta, num determinado pedaço da planta. Para você ter uma ideia, os caçadores de cultivar nos Estados Unidos, muitas vezes eles chegam a dar tiro nas árvores, porque às vezes é incrível, né? A vassoura de bruxa, às vezes numa conífera, ela está a 20, a 25, 30 metros de altura num dos galhos. Como é que o sujeito vai? Muitas vezes, para não ter que subir lá, ele dá um tiro naquele galho para derrubar aquele galho, para poder utilizar aquela vassoura de bruxa para fazer, principalmente nos abetos, você tem nas píceas, você tem a vassoura de bruxa fazendo grandes transformações. O sujeito desenvolve uma cultivar e aí ele vai passar... Ele é o detentor daquela cultivar e ele vai vender bastante até a outras pessoas. Só ele tem, né? Só por um tempo só ele tem. Depois outras pessoas vão começar a pegar aqueles galinhos também, enxertar, por exemplo, esse cedro azul é enxertado no cedro deodara, que é um cedro que a maioria dos cedros são enxertados. O próprio cedro azul é originário do cedro Atlas, que é um cedro verde. Aí alguém encontrou um cedro mais azulado e daí veio o cedro azul. E do cedro azul existem muitas cultivares do cedro azul. A Sapphire Nymph, a Horstmann, que foi uma variedade encontrada na Alemanha. Então você tem um número enorme de cultivares. Cara, que E isso está no mundo tropical também, não é? De maneira alguma tem muitas cultivares. Falando no mundo aí. tropical, vamos lá. O que eu vou falar agora, eu não sei. Mas, por exemplo, a gente tem uma araucária no Brasil, um bonsai de araucária no Brasil, com as folhas bem pequenininhas. Então, inclusive, eu vou deixar a foto dessa planta aqui, ó. Ela é do artista Renato Roenig, lá de Curitiba. Gente, quem puder, faz uma visita lá pro Renato para conhecer essa planta pessoalmente, que ela é incrível. Será que talvez essa planta não possa ser uma cultivar? É possível. Porque ó, o que eu vejo de gente tentando diminuir o tamanho da folha, cara, ninguém consegue. Só ele tem. Muitas vezes você pode encontrar um exemplar e esse exemplar tem uma modificação. A gente não tem como avaliar assim, sem realmente fazer um estudo, né? Esse estudo é feito muitas vezes no nível, não pode falar nível D, né? Que língua complicada. Esse estudo é feito muitas vezes em termos de genética. Eu trabalhei um tempo num laboratório de clonagem nos Estados Unidos, a gente clonava macieiras, trabalho muito interessante. Ó, só para deixar bem claro, o que eu falei aqui da araucária é uma especulação, a gente não sabe. Sim. Mas as coníferas são é muito comum isso acontecer em coníferas. E lá no laboratório de clonagem, desculpa? Nós trabalhávamos exatamente com a leitura, porque a natureza é tão incrível, porque você vê a clonagem, olha como essas modificações genéticas são. Você faz a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e se você pensar em termos digital, isso continua ocorrendo, né? A cópia da cópia da cópia, tudo igual. Mas você vê o dedo de Deus em ação, da força, né? Cada um tem sua crença. Mesmo quando você está num laboratório genético e nós fazemos a cópia da cópia da cópia, uma vez por semana
um dos cientistas, ele fazia a leitura do código de genética, como um código de barras da genética, para ver se não começam a surgir mudanças genéticas da cópia, e surgem as alterações genéticas. Você fala, da onde que essa alteração está surgindo? Não tem como. Então a alteração está sendo criada ali, e isso ocorre na natureza. Mesmo quando você faz a cópia da cópia, surge um novo. Imagina quando você está cruzando, a planta está no isso. Então isso é muito comum. E às vezes, aí que está a diferença. Se eu pegar uma plantinha que ela nasceu, e ela nasceu com uma diferença, eu peguei essa plantinha, ela pode se tornar uma cultivar, mesmo sendo de semente, mas aí eu passo a cortar ela e ela é a planta mãe. Ela é uma cultivar, mas ela veio de semente. A cultivar não é obrigatoriamente, ela não precisa vir obrigatoriamente vir da escova da vassoura de bruxa, vassoura de bruxa. Ela pode ter origem numa semente que teve essa transformação. O grande lance é que você acha uma planta com uma pequena diferenciação genética e você passa a multiplicar. Então você criou uma variedade. Que variedade? Você criou uma cultivar, que é uma variedade que foi produzida em larga escala através da intervenção humana. Caraca. Porque é só aquela planta que apresentou aquela diferença. Gente, vocês estão tendo essa aula e eu também, viu? Porque, imagina. Esse cara tem tanto conhecimento. Pensa num cara que estuda pra caramba. Cara, não tem nem como te agradecer. Obrigado você, continue esse cara, que esse é o cara. Não, senhor, não. Brasil, um abraço para vocês, continue estudando. Vou deixar o link aqui do Fábio Antacles, gente, se inscreve no canal dele, que lá também tem muito conhecimento. Vou deixar o Instagram dele, segue ele lá, para vocês também terem acesso a mais informações técnicas específicas, científicas, que nem essa daí. Muito obrigado, um abraço. E bom retorno aos Estados Unidos, irmão. Voltando, entrando no avião já. Tamo junto!